Será que ainda vale a pena continuar investindo nos fiagros mesmo diante dessa crise que eles estão passando? Se você investe, tá perdendo dinheiro com seus fiagros, ou se você pensa em investir nos fiagros, fica até o final desse vídeo porque eu vou explicar com detalhes o que está acontecendo com o setor do agronegócio, como que isso está refletindo nos fiagros e o que você deve fazer daqui para frente. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, porque a gente posta vídeo todos os dias ensinando você a investir de forma inteligente e claro, para você ganhar dinheiro. E se você já é inscrito, deixe para mim nos comentários se você investe em fiagros, quais os fiagros que você tem na carteira e o que você pretende fazer daqui para frente, combinado? O fiagro é um tipo de investimento considerável novo. O início das negociações dos fiagros aconteceu em agosto de 2021 e eles passaram a existir por meio da Lei 14.130. Então são FIIs, como o próprio nome diz, né? Fundos de investimento do agronegócio. Eles investem no agronegócio. Só que existem duas formas de fazer isso, direta e indiretamente. Diretamente seria através das terras. O fundo ele compra terra e arrenda, aluga essa terra ali para um agricultor, aluga essa terra para um fazendeiro poder utilizar a terra e fazer suas plantações. Aí ele ganha o aluguel dessa terra. São aluguéis de longo prazo, então são contratos aí que são reajustados pela inflação, então são bons contratos. Só que o mais comum são fiagros que compram títulos de dívida de renda fixa que é indexado ao agronegócio. O título mais comum é o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Os fiagros ajudou muitos produtores a se capitalizar. Quando a gente vai pensar em agronegócio, agricultura, a gente pensa em grandes fazendeiros, mas existem pequenos agricultores que não têm acesso à grana ali do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, do Itaú. Eles precisam se capitalizar para conseguir fazer as suas plantações. Então os fiagros, eles vieram para ser essa solução para os seus agricultores. Mas na verdade, o fiagro ele juntou o útil ao agradável, porque de um lado você tinha investidores como a gente que queria investir no agronegócio, afinal de contas, o agronegócio é a locomotiva do Brasil, só que não tinha muitas ferramentas para investir no agronegócio, e de outro você tinha pequenos agricultores que precisavam de grana para se capitalizar. Então o fiagro é um excelente mecanismo de investimento que junta o útil ao agradável. Só para você ter uma noção, em 2023, com apenas 3 anos de existência, os fiagros alcançaram um patrimônio de 38 bilhões de reais. O tamanho de sucesso que esse tipo de investimento teve, né? 38 bilhões em 3 anos é muita grana. Só que agora os fiagros estão passando por uma certa dificuldade e tem deixado uma pulga atrás da orelha aí dos investidores. Vale mesmo a pena investir nos fiagros? Por que está acontecendo isso com os fiagros? Vamos primeiro entender o que está acontecendo com o agronegócio. O agronegócio, ele é cíclico. Em determinados momentos ele está lá no hype, está em cima. Em outros momentos ele está lá embaixo com cotação horrível. E agora o agronegócio está acontecendo alguns problemas e eu anotei aqui alguns que são os principais. O primeiro é o custo muito elevado para você poder plantar, para você cultivar ali, né, soja, milho. Por que esse custo aumentou muito? Uma das principais linhas de custo são os fertilizantes. E desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a cotação do fertilizante subiu muito. Tô colocando aí na tela para você um gráfico, apesar de estar desatualizado, ele demonstra como que isso aí subiu de forma exponencial, né, a cotação. E essa é uma das principais linhas de custo, fora logística, armazenagem, né? Então, fora esses outros pontos, uma das principais linhas de custo são os fertilizantes e subiu muito por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia. O que tem a ver a guerra? A Rússia é a maior exportadora de fertilizante. Lembra que o Bolsonaro era presidente na época e em meia guerra ele foi lá na Rússia conversar com o Putin sobre fertilizante para não faltar fertilizante pro Brasil? Isso aí gerou um bafafá, reclamaram dele, que como que você tá indo lá na Rússia, o cara tá atacando outro país e tal, mas ele teve que ir lá para negociar para não faltar. E ainda assim, o custo do fertilizante atrapalhou o agronegócio. Mas aí, somado a esse custo elevado, a gente teve o quê? Queda no preço das commodities. Uma queda muito violenta no preço das commodities, porque não só o Brasil teve safra recorde, mas diversos outros países. A Argentina, por exemplo, teve safra recorde. Então você tem uma inundação de oferta de commodities no mercado e a demanda continua a mesma. O que acontece com aquela lei da oferta e demanda? Muita oferta com a demanda se mantendo a mesma, o preço tende a cair das commodities. Aí eu coloquei até aqui um exemplo. A soja, ela caiu de R$200 para R$130 em comparação a 2022. O milho caiu de R$87 para R$57 também em comparação com 2022. Qual foi o principal motivo para a queda das commodities? O principal motivo tem alguns, mas o principal é a economia chinesa. Desde a reabertura do mercado, lá na pandemia, a China ainda ela não conseguiu voltar com a força que ela tinha antes. E a China, ela é o país mais populoso do mundo. Não tem como discutir isso. Então ela demanda muita commodity. Não só commodity comida, mas também aço.
aço, ferro, né? Tudo isso está com a cotação lá embaixo. Porque a economia chinesa, estando fraca, automaticamente enfraquece diversas outras economias. Então, o maior problema para a queda ali do preço das commodities é a economia chinesa. Mas tem outros dois problemas que não são mais domésticos, né? Não são problemas externos. O primeiro é a quebra de safra sobre o efeito do El Niño. O El Niño é um efeito que ele aumenta o tempo de estiagem, principalmente no centrão do Brasil, ali Mato Grosso, Minas e Goiás. Então você tem um período prolongado de estiagem e isso acaba quebrando a safra, né? Então você tinha um plano de colher X valor e aí você colhe menos toneladas. E isso é uma quebra de safra, isso causado por El Niño, e isso também atrapalha muito o agronegócio brasileiro. E por último, as enchentes no Rio Grande do Sul, que com certeza vai afetar o agronegócio. De acordo com o Agroestadão, né, que na verdade a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos no agronegócio no Rio Grande do Sul passam de 2 bilhões de reais. Então, com certeza, essa calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul também vai afetar o agronegócio. Então, embora o agronegócio seja a locomotiva do Brasil, a gente percebeu que ele está passando por um momento de ciclo de baixa. Como eu disse lá no início do vídeo, o agro ele é cíclico. Tem momentos de alta, momentos de baixa. No momento em que passaram a existir os fiagros, ele estava na alta. Então, os fiagros conseguiam ali pagar boas rentabilidades. Agora, para continuar pagando essas boas rentabilidades, vai ter que dar um trabalho aí muito maior para os gestores dos fiagros. Como que tudo isso que eu falei está afetando os fiagros? Então vamos lá, voltando do início do vídeo. O que são os fiagros? Fundos de investimentos do agronegócio. Grande parte deles compram CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. Os CRAs são emitidos por cooperativas do setor do agronegócio. As cooperativas, elas centralizam pequenos produtores, pessoas que não têm acesso à grana através dos bancos. Vai nessas cooperativas, as cooperativas emitem um CRA e conseguem emprestar a grana ali para o seu José, para a Maria, para o Tião e tudo mais. Então os CRAs são investimentos direto no agronegócio através desses pequenos agricultores. Com o aumento de custo, em virtude do fertilizante, taxa de juros ainda alta, né, na casa dos 2 dígitos, e a queda na cotação internacional, o que aconteceu com a margem do seu José, da dona Maria e de todo mundo? A margem caiu lá embaixo. Então você teve um custo para produzir aquilo e na hora de vender você não conseguiu vender no preço que você imaginava, a margem cai lá embaixo. E aí aumenta o número de pedido de recuperação judicial. Segundo o site Brasil Journal, só no ano de 2024 já são mais de 400 pedidos de recuperação judicial por parte de cooperativas do agronegócio. Essas empresas começaram a pedir recuperação judicial. O que é recuperação judicial? É acionar a justiça e falar, ó, não tô conseguindo pagar, eu peço que vocês me ajudem. E a justiça, ela entra na jogada. Então as cooperativas não estão mais pagando os seus CRAs. Mas aí você deve estar perguntando, Danilo, mas eles não tinham garantia desses CRAs? Esse CRA não tem nenhuma garantia? Sim, tem garantia. Primeira garantia são máquinas e equipamentos. O trator, o caminhão lá, tem algumas garantias. Só que a maior garantia são a própria terra. A própria terra faz parte da garantia. Só que quando você entra com uma recuperação judicial, o juiz vai avaliar, olha, a empresa está pedindo recuperação judicial, é uma empresa do agronegócio, não está conseguindo pagar os seus credores. E o credor quer acionar a garantia. Qual que é a garantia? A terra. Você acha que o juiz vai pegar, vai tomar a terra do produtor para dar aqui como garantia? Não vai fazer isso, porque a terra é o principal que precisa para fazer a plantação. Então a maior parte das garantias não estão conseguindo ser acionadas, né? Os fundos não estão conseguindo acionar as garantias porque os juízes não estão liberando, a justiça não está liberando, porque você precisa da terra para produzir. E aí qual que é o efeito disso? Os gestores do fiagro precisam correr no mercado, vender esses CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, a preço de banana para conseguir fazer caixa e pagar o provento que você recebe todos os meses. 2 exemplos clássicos do que aconteceu aqui com os fiagros. O primeiro exemplo é o IAGR-11. Ele tinha 8 fiagros na carteira, apenas 8. 5 pediu recuperação judicial e deu calote e não pagou. O Vigia-11, um dos maiores fiagros da carteira, tinha cerca ali de 10, 12% da carteira. O Languiru pediu recuperação judicial e não pagou. Então são 2 exemplos que eu não tenho, mas tem vários outros que está acontecendo. Então os fiagros, eles estão sendo aí, estão recebendo esse efeito negativo por esse setor por esse agronegócio mais ruim, com sentido aumento de custo e redução no preço das commodities. Certo, o que fazer então? Vender os meus fiagros? Continuar com eles? Aumentar a minha exposição? Então vamos lá, eu tenho alguns pontos aqui do que você deve fazer na minha opinião, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é eu que trabalho no mercado financeiro fazendo uma análise aqui
aqui e dando a minha opinião. Então, primeiro ponto, como eu já falei, o agronegócio é cíclico. Então, nós temos que aprender isso, né? Como diz as notícias que eu vi, fazendo, né, o roteiro desse vídeo, os Faria Limers, né, os gestores não conheciam o setor do agronegócio. Então, eles criaram um produto porque o pessoal do mercado financeiro precisa vender produto. Eles ganham corretagem, eles ganham taxa de administração e taxa de performance. Então, eles precisam vender produtos. Então, eles criam produtos a todo momento e um dos produtos que eles criaram foram os fiagros. Só que, na minha opinião, foi um bom produto, só que é um produto muito novo. Então, assim, apesar da gente estar passando por um momento ruim, na minha opinião, o melhor momento para se investir em fiagro é agora. Só que isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Por quê? Nós estamos no melhor momento para investir, que é um momento de queda. Então, você compra aos sons de canhões e vende aos sons de violino. É a frase do Buffett, o maior investidor do mundo, né? Então, agora o momento tá todo mundo desesperado, tá vendendo, você compra. Só que qual que é a parte ruim disso? Você pode comprar errado. Você pode comprar um fiagro que não vai conseguir se recuperar. Esse que é o maior problema e essa é a nossa maior preocupação. Nós temos que comprar certo, beleza? Então, assim, os momentos ruins, como agora, eles servem como peneirar ali os fiagros, né? Como diz a frase do Paulo Mesquita da Risa Asset. Essa crise vai filtrar os fundos bons dos ruins e o mercado vai sair mais saudável de tudo isso. Mas ela vai filtrar, não tem jeito, alguns fundos vão deixar de existir. Então, vários fundos vão deixar de existir. É um processo de amadurecimento da indústria que vai entender esses riscos, né? Então, é um processo de amadurecimento. É muito novo esse tipo de investimento. Agora a gente está entendendo os riscos. A gente estava ganhando ali 1,10, 1,15 de renda todo mês isento de imposto de renda. Quanto maior o retorno, maior o seu risco, né? A frase normalmente que o pessoal fala é: quanto maior o risco, maior o retorno. Tá errada essa frase. Na verdade não é isso. Quanto maior o risco, maior o retorno possível. Essa é a frase correta. De outro lado você tem: quanto maior o retorno que você conseguiu, maior foi o risco que você assumiu. Essa é a frase verdadeira. Então, quanto maior o retorno do fiagro que a gente está recebendo, maior é o risco desse negócio, que é um negócio completamente cíclico. Então, na minha opinião, para longuíssimo prazo, faz total sentido investir nos fiagros. O PIB do agro em 2023 avançou 18%. 18%. Então, assim, o agro, ele é a locomotiva do Brasil. O agro cresce, mas ele é cíclico. E nós, investidores, principalmente pessoa física, que é a maior parte dos investidores de fiagros, não estão acostumados com essa questão de ser cíclico, né? Que um momento tá no alto, outro momento tá aqui embaixo. Então, na minha opinião, para longuíssimo prazo, faz total sentido investir nos fiagros. Mas como a gente deve escolher os fiagros? Bora aqui para a tela do meu computador, que eu montei uma tabela para te mostrar um negócio muito importante. Ó, nós estamos aqui com essa tabela. Eu separei alguns fiagros aqui, né? Os que eu julguei ser os maiores, pra gente entender o que tá acontecendo. Então, a gente tem o Vigia 11 caindo 19% em 2024, XPSA caindo 16%, Resag 11, 7, 6, 5 e o Sneg 11, que é o mais controlado, caindo 0,10. Todos eles negociando com um preço-valor patrimonial abaixo de 1, com exceção do Sneg 11. Obviamente, ele tá negociando com 1 e tá entregando um resultado até melhor que os outros, né? Por que o Sneg tá entregando um resultado melhor que os outros, apesar dele também ter muita CRA? 80% do Sneg 11 são CRAs e ele tem duas fazendas, duas terras. Porque o Sneg, ele tem CRAs, não sofreu nenhum calote até o momento, e os CRAs que ele investe tem uma classificação de risco muito boa. Então, um dos pontos aqui do Sneg não tá sofrendo tanto quanto os outros é isso, ele tem uma classificação de risco muito boa. O que aconteceu com os outros fundos é que, como era um mercado muito novo, pro gestor que tá lá na Faria Lima, né, pro coletinho que tá lá na Faria Lima, que anda com mocassim sem meia, ele não conhecia em detalhes o setor do agronegócio, né? Sabia que era um setor cíclico, mas não sabia que existia tanto risco de crédito assim. Por isso que o Banco do Brasil não empresta tanto dinheiro para esses pequenos agricultores, não é mesmo? Então, esses outros fundos, eles estão caindo mais porque eles investiram em ativos muito mais arriscados. Só que a gente tem uma baita oportunidade aqui porque a gente está negociando com um preço-valor patrimonial muito baixo. Esse valor patrimonial de fato existe, se a gente considerar que vários podem sofrer vários calotes ainda, é um ponto a ser questionado. Mas ainda assim, nós temos a oportunidade de comprar vários com preço-valor patrimonial muito baixo. A questão aqui agora é acompanhar os fiagros de perto, acompanhar todo o relatório que sai. Então, se você investe no Vigia 11, por exemplo, eu tenho o Vigia 11 na carteira, KNSA 11 e Sneg 11. Eu acompanho todos os meses os relatórios. Eu sei, por exemplo, que o Vigia 11 da Valora Investimentos, eles comentaram sobre o Rio Grande do Sul recentemente, mas eles fizeram um comentário que, na minha opinião, foi raso. Tá? Para mim, eles tinham que colocar ali questão de valores, qual seria o impacto, cenários, no cenário pessimista, qual vai ser o impacto para o fundo. Para mim, foi uma explicação rasa. Só que é isso, é um processo de amadurecimento e cabe a nós, investidores,
investidores, pessoas físicas, cobrar isso dos gestores. Lembrando que a gente paga uma taxa de administração para eles estão trabalhando para nós, não estão trabalhando para eles, estão trabalhando para nós. Então nós temos que cobrar eles, cobrar e falar, ó, eu quero mais especificidade aqui nessas cartas. Qual vai ser o impacto no cenário pessimista e num cenário otimista? Qual vai ser o impacto para a cota do fundo, para a rentabilidade do fundo? Beleza? Então assim, em resumo, o cenário atual não é um cenário bom para os fiagros, mas eu acho que é um momento de amadurecimento para o setor e que vale a pena sim investir em fiagros, só que tem que selecionar muito bem os fiagros. Eu não vou falar aqui para você quais os fiagros tem que ter na carteira. Primeiro, porque eu não posso fazer recomendação de investimento, e segundo, porque eu tô falando com várias pessoas aqui, eu não sei qual que é o teu perfil de investidor, qual que é a tua necessidade. Caso você queira participar de um processo de consultoria de investimento, para a gente conhecer o teu perfil, conhecer as suas necessidades e conseguir montar uma carteira de investimento para você, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link para o WhatsApp aqui da empresa. Você entra em contato conosco, a gente agenda uma reunião, eu consigo te mostrar a consultoria de investimento e ver se faz sentido para você. Combinado? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. E se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, @o Danilo Silva. Agora no final, eu vou colocar um vídeo onde eu falo especificamente sobre o Vigia 11. Então vai aparecer aqui, clica nele e assiste, que é um vídeo que tá muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.